Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo, sempre conectados, um canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja e hoje um domingo todo especial, a data mais importante do cristianismo, o dia em que celebramos, relembramos a ressurreição de Cristo Jesus. Sabemos muito bem que, principalmente para as crianças, né? Agora é tempo de chocolate, muitos falam do coelhinho da Páscoa, e eu creio que isso de alguma forma faz parte sim da nossa cultura, mas nós precisamos reforçar, relembrar e ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, a Páscoa cristã. Portanto, junte a família, peguem suas Bíblias e vamos ao texto bíblico, a palavra de Deus, que vai nos relembrar, que vai nos apresentar o verdadeiro sentido, motivo da celebração da Páscoa. O texto é o de Marcos 16, os 7 primeiros versos. Convido para que você acompanhe a leitura comigo. Vamos lá? Marcos 16, de 1 a 7. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, celebramos a oportunidade e o privilégio de estar diante da palavra do Senhor, palavra que em especial hoje nos recorda, nos apresenta fatos reais, ó Pai, tão reais quanto o Senhor é real para a nossa vida hoje também, ó Pai. Naquele tempo, muitos ficaram amedrontados, preocupados, atemorizados, porque o líder deles estava morto. Mas veremos que nem a morte foi capaz de segurar o Senhor, ó Pai. Te agradecemos porque hoje celebramos que o Senhor está vivo. A morte não foi capaz de acabar com aquilo que Deus estava e está realizando no mundo, ó Pai, em nós. Te agradecemos e te celebramos porque o Senhor é um Deus vivo, que vivo está à destra de Deus e cuida de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado. Deus nos dá entendimento, sabedoria e discernimento da Tua Palavra. Nós oramos por cada um dos presentes, a minha família, oro também pela família de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Fala profundo ao nosso coração. É o que eu oro, é o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Seja antes ou depois da vida e morte de Cristo, haviam outros movimentos messiânicos, grupos que esperavam, que aguardavam o seu libertador, aquele que viria para trazer uma nova vida. A grande questão é que praticamente todos esses movimentos, com a morte do seu líder, eles terminaram. Os movimentos se findaram. Com o cristianismo não foi assim. Não somente não terminou, como se espalhou por todo o mundo, que se espalhou também por séculos e séculos, tanto que até hoje temos a questão do cristianismo no nosso dia a dia. E um dos fatos que faz do cristianismo
que faz desta mensagem tão maravilhosa de Cristo é, com toda certeza, a fé de que o líder, o grande líder, o Messias, tão esperado, ele veio, já veio, ele morreu por nós, nos reconciliando com Deus, porém ele não permaneceu morto, ele não permanece morto. Ele ressuscitou. E essa é a mensagem da Páscoa. O nosso libertador, o nosso Messias, o tão esperado que viria para nos dar uma nova vida, um renovo, uma esperança viva, ele ressuscitou. E foi exatamente essa a notícia que aquele grupo de mulheres tiveram naquela manhã. Diz o texto que um jovem vestido de branco as encontra no sepulcro e dá a notícia. Está ali no verso 6, lembre comigo. Ele ressuscitou, não está aqui. Convenhamos, nós nunca saberemos com total exatidão qual foi o sentimento que tomou conta daquelas mulheres quando receberam essa notícia. Elas foram no sepulcro esperando encontrar um cadáver. Em vez disso, elas ouvem: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas convenhamos, elas não deveriam ter sido pego tão de surpresa, porque o próprio Jesus já tinha dito a elas e aos seus discípulos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, a cena das mulheres ungindo o corpo do seu líder é no mínimo curioso. Pare e pense. Por que no terceiro dia, após a morte de Jesus, não há nenhum discípulo por perto, esperando que se consumasse o que o próprio líder, o que o próprio Jesus havia dito? Por que as 3 seguidoras de Jesus aparecem, mas trazem finas essências? Eles estavam cumprindo um costume, o costume de que o cadáver precisava ser ungido com ervas aromáticas e assim preparado, preparado o corpo. Percebe? Ninguém estava esperando a ressurreição de Jesus, nem mesmo os seus discípulos. Talvez o mínimo que se esperasse seria talvez de algum deles dizendo assim: olha, quem sabe nós devêssemos ir lá no sepulcro ver se aquilo que o nosso mestre dizia de fato vai se cumprir. Quem sabe as palavras dele vão se cumprir agora no terceiro dia, porque ele dizia que iria ressuscitar. Mas não, nem mesmo os discípulos de Jesus consideraram essa possibilidade. Me parece que nem na mente de nenhum deles tinha essa possibilidade. O anjo em frente então ao sepulcro teve que relembrar as mulheres do que Jesus havia dito, que é o verso 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Percebe? O anjo, aquele jovem vestido de branco, teve que lembrar aos seus discípulos, ali, no caso, aquelas mulheres, de que o próprio Jesus disse que não permaneceria morto, que ressuscitaria. O fato é que a pedra tinha sido removida, o sepulcro estava vazio, e o anjo lhes disse que Jesus não estava morto, tinha ressuscitado. Essa era, e é ainda hoje, a maravilhosa notícia. Deus não está morto, Deus vive. Talvez você esteja se perguntando até que ponto a morte e ressurreição de Jesus Cristo, algo que aconteceu há tanto tempo,
pode de alguma forma ainda afetar a forma como eu vivo, como que a certeza de que Deus vive pode de alguma forma alterar a forma como eu vejo a vida, como eu vivo os meus dias. A Bíblia diz que sim, se você de fato, pela fé, tomar essa verdade para você, ela muda tudo. Quer um exemplo? Quando nós vamos a outro texto bíblico, Mateus 11, por exemplo, Mateus 11, de 3 a 5 diz que João Batista, enquanto estava aprisionado, envia alguns dos seus discípulos a fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta foi a seguinte: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Preste atenção agora. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Isso é um retrato fiel do reino de Deus se achegando até nós. Aqui nós vemos várias imagens, ações que aconteceram nos dias de Jesus, mas que transmitem o reino de Deus ainda hoje. Nós vemos aqui reconciliações. Nós vemos, por exemplo, a saúde sendo restabelecida aos cegos, aos leprosos, aos surdos. Nós vemos pessoas que estavam mortas ressuscitando. Nós vemos os pobres sendo amparados. Nós vemos o reino de Deus se manifestando de uma forma reconciliadora. Nós vemos a nossa própria reconciliação com Deus. A morte de Cristo significa que não há morte para nós. Aliás, a morte de Cristo é a nossa vida, é a nossa ressurreição também. Até o ponto que isso fizer sentido para você, com certeza vai alterar a forma que você vive os seus dias. Mudará a forma como você vive hoje. Pense comigo, por que é tão difícil a gente enfrentar o sofrimento? Por que é tão difícil a gente lidar com alguma deficiência? Por que é tão difícil nós fazermos a coisa certa, mesmo quando nós temos certeza de que o caminho mais adequado não é o que temos feito? Por quê? Por que é tão difícil enfrentar a morte? É difícil porque nós pensamos que os nossos dias terminam aqui. É difícil porque nós pensamos que esse mundo caído, nós pensamos que esse mundo é o único mundo que teremos. É fácil sentir como se tudo o que temos é o que nós temos nesse mundo. Mas se Cristo ressuscitou, então o nosso futuro vai muito além disso. O nosso futuro é brilhante, é mais certo do que qualquer uma das incertezas que nos cercam ainda hoje. O futuro que nos aguarda em Cristo brilha tanto, muito além de qualquer incerteza que possa fazer parte da tua vida ainda hoje. É que somente o Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo, nós encontramos tão imensa esperança de viver. Somente o Evangelho de Cristo, somente na ressurreição de Cristo, Ele nos promete não somente mente e coração novos, mas nos promete também um novo corpo. Ele será mais duradouro, mais perfeito, mais belo, algo que o nosso corpo atual não consegue, que a nossa mente hoje não consegue, porque temos que lidar com o nosso pecado.
Então, se você sofre com solidão, na ressurreição de Cristo, você encontrará o amor verdadeiro. Se você sofre hoje com um vazio, na ressurreição de Cristo você vai encontrar plena satisfação. Se você tem que enfrentar hoje alguma limitação física, tem esperança, porque na ressurreição de Cristo é nos prometido um corpo perfeito, que não sofrerá com as dores desse mundo, mas se alegrará eternamente na presença do Senhor, do nosso Deus. Um pensador anônimo, uma frase que eu achei muito interessante, diz o seguinte: o que é a vida senão comida, trabalho, abraços, montanhas, enfim, esse nosso mundo? Isso é vida. Em outras palavras, submeta cada área da sua vida, do seu cotidiano. Submeta comida, trabalho, abraços, montanha. Submeta a cada uma das áreas do teu viver a realidade da ressurreição de Cristo. Deus ama tanto a obra que Ele criou, que entregou o próprio Filho a morrer na cruz, para que fôssemos redimidos e nos tornássemos perfeitos, santos nele. É isso que nos aguarda. Quando nós sabemos que um dia nós teremos uma vida perfeita, real, concreta, nós estamos livres da maioria dos anseios que tomam conta da sociedade, da nossa vida ainda hoje. Nós enfrentamos as piores coisas, mas carregamos conosco uma viva esperança. Nós seguimos com alegria. A ressurreição significa que nós podemos olhar adiante para o dia em que os dias maus já terão passado. Após a ressurreição de Cristo, ele se reúne novamente com seus discípulos. E numa outra passagem bíblica também diz que ele mostra suas cicatrizes para eles. Aquelas cicatrizes nos pés e nas mãos de Cristo podem muito bem simbolizar os dias maus, os dias difíceis que nós passamos. Porém, aquelas cicatrizes que parece que tinham terminado com toda esperança, na verdade, trouxeram vida. As cicatrizes que para os discípulos pareciam que tinham tirado a razão de viver, porque afinal o Mestre havia morrido, na verdade, traziam uma boa notícia. O Evangelho. Cristo ressuscitou e vivo está. E nós, com Ele, também ressuscitamos. Ainda vivemos num mundo mau, ainda temos que lidar com o nosso pecado, temos que lidar com as investidas do diabo, temos que lidar com tantas situações que muitas vezes nos tiram o sono, porém, lembre da boa notícia, da ressurreição de Cristo, porque nele nós temos uma nova vida, uma nova realidade, uma esperança que não falha. Cristo vivo está, não morreu. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele pela fé. Que a ressurreição de Cristo faça mudar de forma absoluta e definitiva, a forma como você e eu lidamos com as situações da vida, para que nós possamos desfrutar desde já do reino de Deus, para que nós possamos viver desde já essa esperança que não falha, uma esperança que vai nos acompanhar até a eternidade, mas não é assunto só para a eternidade, é assunto para hoje. Cristo vivo está. Que essa esperança tome conta do nosso coração no dia de hoje, em que celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver por esta fé. Fé da certeza de que Ele não está mais morto. Ele ressuscitou e nos reconcilia com Deus. Vamos orar?
Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, vemos ali na passagem como que o nosso coração é enganoso. O coração da humanidade é enganoso, ó Pai. Mesmo aqueles que caminharam com o Senhor, não acreditaram ali no primeiro momento nas Tuas palavras. Não creram de que era verdade, de que o Senhor ressuscitaria ao terceiro dia. Porém, nem assim o Senhor desiste de nenhum de nós, ó Pai. O Senhor se faz novamente junto com eles e junto de nós. E aquelas cicatrizes, os ferimentos que o Senhor mesmo sentiu, a dor, cravado ali na cruz, não foi o golpe final nos planos de Deus, mas foi sim a vida se apoderando de cada um de nós, ó Pai, porque no seu corpo e no seu sangue o Senhor nos dá uma nova realidade e nos reconcilia com Deus. Que a esperança e a certeza da ressurreição de Cristo molde a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, a nossa esperança, a nossa fé, que nós celebramos a vida, ó Pai, que nós como povo do Senhor levemos, ó Deus, da vida do Senhor a tantos que ainda não te conhecem, ó Pai, no cuidado diário, nas questões profissionais, naquilo que nós planejamos, nos ensina a viver a vida que nós recebemos do Senhor na ressurreição de Cristo, Pai. Nos abençoa cada um dos que estão nos ouvindo nesse momento, as suas famílias, cada uma das famílias representadas, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero rapidamente só compartilhar com vocês algo que nós aqui da igreja compartilhamos no encontro de oração essa semana, encontro que inclusive está acontecendo online. Nós dissemos ali, compartilhamos, era um outro texto bíblico, mas dissemos que todo esse anseio, todo esse desejo de ajudar o próximo, que tem tomado conta de muitos nesse tempo de quarentena, em que sabemos precisamos amparar muitos, que esse sentimento permaneça, lógico, tomando os devidos cuidados, mas que não cessem após a quarentena. Que nós sejamos um povo que diz crer em Cristo, mas que vive como Cristo servindo o próximo. Que a realidade da ressurreição de Cristo, que transfere, que transmite, que transborda a vida, seja algo real nos nossos atos, hoje e sempre, independente de quarentena, independente de tempos difíceis, que eu e você compartilhemos de tantas bênçãos que Deus mesmo tem nos dado, do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros, dos nossos ouvidos. Muitas pessoas sentem angustiados porque simplesmente não tem quem as ouça ou que se preocupem com ela. Que nós possamos viver a vida que transborda da ressurreição de Cristo cada dia da nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. E no mais, em Cristo, sempre conectados. Até!